Vamos abrir as Bíblias da gente, livro de Êxodo, capítulo 32. É o segundo livro da Bíblia, a primeira capa, o segundo livro, Êxodo, capítulo 32. Livro de Êxodo, vamos ler um pouquinho, só são 35 versículos, mas vou ler só um pouquinho para não enfadar ninguém, né? Então a gente fica muito tempo só na leitura, é ótima a leitura da palavra. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo e Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de vós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e beber, e depois levantaram-se a folguear. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acendeu o seu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou a Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Até aqui. A gente vai ver até o último versículo, mas a leitura ficaremos até aqui. Refrescar um pouquinho a memória de quem já está acompanhando e fazer vocês que estão começando agora entender um pouquinho. Para chegar aqui em Êxodo 32, teve uns acontecimentos. E no capítulo 20
24, Moisés subiu no Monte Sinai para receber os detalhes da velha aliança. A velha aliança quer dizer as leis antigas que Deus deu para Moisés fazer a aliança com o povo. Do capítulo 25 até o 30, Moisés recebeu as instruções a respeito do tabernáculo, que era a igreja daquele tempo, sobre o sacerdócio e sobre as ofertas. No capítulo 31, até o versículo 11, ele identificou os artífices, as pessoas que trabalhavam com as obras, de fazer ouro, de fazer a roupa do povo, dos sacerdotes, todas as obras que precisavam especificamente de alguém. E sobre o sábado, que era um sinal entre Deus e o povo de Israel, foi falado do versículo 12 até o 17, do capítulo 31. E ele é fechado com Deus entregando para Moisés as 2 tábuas da lei ao final de 40 dias. Em Êxodo 32, como a gente acabou de ler, Moisés desce do monte e descobre que Israel já havia quebrado a aliança. A partir desse 32, a gente vai encontrar uma sequência de eventos que mudam o curso da história do povo de Israel, após a saída deles do Egito. Esses eventos da segunda parte de Êxodo vão mudar o caráter do povo e a sua visão de Deus e o relacionamento deles com Deus. Tudo começou com a impaciência do povo, esperando pela descida de Moisés no Monte Sinai. E quando Moisés estava lá em cima, pegando as leis, o povo demonstrou ser muito volúvel, desviou-se para procurar um Deus que os guiasse pelo deserto. Em vista de tamanha ingratidão do povo mergulhado em perdição, a reação de Deus foi de ira. Ele quis destruir todo aquele povo mau, de dura cerviz, e começar tudo novo com Moisés, assim como ele fez com Noé, lá em Gênesis capítulo 9. Em meio à ira ardente de Deus, Moisés corajosamente intercede e apela a Deus para que ele mude de propósito e não destrua o povo. Para isso, Moisés usou 2 argumentos: as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Israel, e por Deus ter jurado por ele mesmo, pelo nome dele mesmo. Deus atendeu o pedido de Moisés, mostrando aqui parte do seu caráter flexível. O que é isso, evangelista? Quer dizer que, quando a gente está errado, a gente está lá cheio dos pecados, Deus nos vê de um jeito. E quando nos entregamos a Jesus, Ele nos vê de outra forma, cobertos pelo sangue de Jesus, limpinhos, lavados e remidos. Esse é o caráter flexível. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Eu acredito que Moisés agiu de bom coração quando ele fez a sua oração a favor do povo, essa intercessão, mas inconsciente da gravidade do problema que estava acontecendo lá embaixo. A reação dele quando ele chegou lá no Arraial foi espantosa. Primeiro ele confrontou o povo. Ele chega, quebra as pedras, confrontou o povo. Depois ele questionou Arão, que começou a dar um monte de desculpas. Por fim, Moisés, junto com os levitas, extermina 3.000 homens que participavam da adoração do bezerro de ouro. E depois repreende o restante do povo e volta para consultar a Deus. O que nós vamos ver aqui hoje? Nós vamos ver 4 pontos principais, aliás, 6 pontos principais: a impaciência, a ausência de autoridade espiritual, a fragilidade na liderança, um coração preso ao pecado, consequências da queda e a santificação de quem não se contaminou.
Hoje, o título de Êxodo 32 é Recaída diante do Deus do deserto. Por que o Deus do deserto, evangelista? Porque Israel está no deserto. E Deus tem agido com eles, sendo maravilhoso com eles no deserto. Esse povo já passou pelo Mar Vermelho em seco, ninguém molhou os pés, já viu o pão cair do céu, amanhece, o pão está lá para eles comerem. Aves chegavam em bandos para milhões de pessoas, com o vento trazendo. Durante o dia tinha uma nuvem cobrindo deles o sol, e à noite uma coluna de fogo os esquentando, porque lá no deserto de dia é um calor insuportável e à noite um frio de matar. Fica abaixo de zero o frio no deserto. E Moisés sobe e eles esquecem de tudo. Parece que não vê mais aquela nuvem cobrindo eles do sol quente e nem o fogo esquentando eles à noite. Moisés sobe e passa lá 40 dias e 40 noites, ouvindo Deus, ouvindo as leis que Deus estava mandando para ele falar para o povo. E quando ele chega lá embaixo, o povo já adorando a bezerros, adorando imagens e fazendo orgia, que era isso que eles estavam fazendo. Literalmente orgia. Quando a gente lê aqui que o povo estava festejando, aqui depois levantaram-se a folgar, isso é literalmente orgia. Mas o que aconteceu? Primeiro, a impaciência deles para com Deus os levou a pecar. Como sempre, esse tipo de impaciência rapidamente esqueceram de tudo que Deus estava fazendo e retornaram aos caminhos e prazeres do Egito. Isso nos alerta para o fato de muitos que hoje acaba vindo e não deixando as coisas para trás. Fica aqui como cristão, mas não age como cristão. Ainda está tudo dentro de... Logo que a gente vem do mundo, a gente vem com aquele monte de pecado. Para a gente cair é facinho. É facinho. Quando a gente vem do mundo, para a gente cair de novo é muito fácil. O difícil é levantar, da recaída. E a gente vê que isso tudo atrapalha sempre a gente alcançar as promessas de Deus. Como assim? Impaciência. Você tem que ter paciência, sempre. Se você não tiver paciência para esperar em Deus, você vai cair, você vai pecar de novo. E você vai ficar assim: quando eu fazia isso, era mais fácil. Tem uma pessoa que ela falava muito isso: quando eu bebia, eu não passava mal do jeito que eu estou. Quando eu gastava no bar, não passava perto do jeito que eu estou passando. Não deixava o mundo de jeito nenhum. É igual Israel comendo do pão que vinha do céu, ficava reclamando que não tinha cebola que tinha no Egito. O povo comendo um pão do céu, reclamando da cebola do Egito, sentindo falta da cebola do Egito, aonde eles eram espancados todo dia. Todo dia eles eram açoitados naquele lugar e reclamando que não estava mais lá. É isso que nos faz a impaciência. Isso, em 1 Samuel capítulo 13, a gente vê o que aconteceu com Saul. Saul também foi impaciente, ele já era rei e estava programado que seria feita ofertas a Deus, sacrifícios a Deus em um certo lugar. E ele tinha que esperar o sacerdote, Samuel. Tinha que esperar. Ele esperou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e nada de Samuel chegar. O povo começou a falar, Saul foi lá e ele mesmo fez os sacrifícios. Aí pegou para o lado dele. Deus não gostou disso,
Samuel também ficou irado, e a partir daquele dia Samuel não mais falou com Saul. Porque Deus gosta de obediência. A impaciência só nos traz problemas. Depois eu falei da ausência de autoridade espiritual. Para vocês que são maridos, vocês que têm família já, e você que vai querer constituir uma muito em breve, é importante saber disso. Ausência de autoridade espiritual. Todo homem é o cabeça na família, é o sacerdote do seu lar. E é o líder, a autoridade espiritual do lar. Como Moisés era lá do povo de Israel e Arão, que ficou no lugar dele, quando ele estava lá conversando com Deus no monte. Essa autoridade tem um requisito de responsabilidade nos reinos natural e espiritual. A autoridade é representada pela preocupação e pela proteção dos membros. Inclui proteger, ensinar, aconselhar e prover as necessidades. Os aspectos espirituais dessas responsabilidades precisavam ser atendidas. E Arão não fez isso. E nós temos que fazer isso com nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Temos que proteger, ensinar, aconselhar e prover as necessidades. Quando o povo foi lá para falar com Arão, que precisava de um Deus, o que ele tinha que ter falado? O povo, peraí, Deus está ali na montanha, olha para cima. Está ali conversando com Moisés, é só vocês olharem para cima. Ele está lá. Eu não preciso fazer nada aqui para vocês verem, olha para cima. Ele está ali. Ele tinha que ser assim, ter essa autoridade espiritual, mas ele não teve. E em casa, nós temos que fazer isso. Ensinar o filho, a filha, a esposa, o marido, sempre aconselhar, para não ter que sair procurando uma amiga, um amigo para conversar. Aconselhe, prover as necessidades. A pessoa está triste, chega perto dela, pergunta o que está acontecendo, ora com ela, lê a palavra com ela. É assim que a gente faz, assim que a gente se torna uma autoridade dentro de casa, sem ter aquela, sem ser aquela pessoa grossa, grosseira, estúpida, sabe? Sempre levando ali com carinho, com amor, com sabedoria, lidando com as coisas com gentileza mesmo, sendo gentil. Homem não deixa de ser homem por ser gentil, tá, irmãos? Quanto mais gentil você for com a sua esposa, com seus filhos, melhor ainda. Deus vai ficar sempre mais satisfeito com a gente sendo assim. O terceiro ponto foi a fragilidade na liderança, que causou, as coisas que causaram essa recaída do povo diante de Deus, foi impaciência, ausência de autoridade espiritual, e o terceiro ponto, a fragilidade na liderança. Arão não tinha a mesma força de caráter de Moisés. Poucas pessoas podem ficar contra uma multidão. A defesa de Arão somente fez ele parecer mais fraco. Arão foi se desculpar com Moisés, falando que ele não podia fazer nada porque o povo veio todo para cima dele, pedindo para ele fazer um Deus, que o povo queria um Deus, e se mostrou cada vez mais fraco. Cada vez mais fraco. Um líder não pode mostrar essa fraqueza, essa fragilidade. Ele tem que ter pulso firme. Ele não tinha esse caráter de Moisés. Moisés
Pelo menos nesse momento Arão não tinha, mais para frente a gente vai ver que mudou um pouquinho as coisas para o lado de Arão também. Mas Moisés já era mais forte. Toda vez que o povo vinha, Moisés ficava firme, não deixava o povo o convencer de fazer as coisas. Como em casa também nós não podemos deixar. O filho quer fazer do jeito dele, mas do jeito dele não é do meu jeito. Não pode, tem que ser do meu jeito. Eu sou o líder da minha casa. As coisas têm que ser feitas do meu jeito, não do jeito que meu filho quer que seja feito, do jeito que ele quer fazer. E se a gente deixar, o filho toma conta e faz tudo do jeito que eles querem. Aí a gente fica ali com essa fragilidade na liderança. Temos que ser gentis, mas não fracos. O quarto ponto que nos mostra como houve essa recaída do povo foi o coração que estava preso ao pecado. Infelizmente, o povo de Israel tinha aprendido a idolatria lá no Egito, onde o touro era objeto de adoração e onde as festas sempre tinham orgias. Era comum, não era uma coisa de outro mundo, era do mundo, mas era comum naquela época. Eles adorarem aos bezerros e fazerem orgias durante a festa. Tudo começou para Deus, mas acabou do jeito errado, adorando o bezerro e fazendo orgias. Quando Moisés fala com o povo, Moisés chega lá e quebra, muito do povo parou com aquilo. Mas alguns continuaram na orgia, bebendo, dançando, fazendo bagunça mesmo. E era para todo mundo ter parado na hora. Mas o coração deles estava ainda preso àquelas coisas. Tinha que ter alguma coisa para ver, para ter fé. Nós não podemos ser assim. Nós não precisamos ver a Deus para ter fé nele. Nós não precisamos ver a Jesus Cristo para acreditar que Ele morreu por nós na cruz. Que é Ele que nos cura, salva, liberta e leva para o céu. Nós não precisamos o ver para isso. Mas eles estavam presos a isso. Coração preso ao pecado. Nós temos que limpar os nossos corações, desprendê-los mesmo, tirar todas as coisas que prendem a gente ao mundo que não seja o de Deus. Agora nós vamos ver as consequências dessa queda, que é o quinto ponto. As consequências dessa queda. Primeiro, foi a repreensão à liderança. Moisés perguntou a Arão: o que esse povo fez para que você levasse eles a cometer um pecado tão grande? O que esse povo te fez? A culpa era de Arão? A culpa era de Arão, amém, igreja? Era, amém, sim. Arão que fez os bezerros de ouro. Não foi uma coisa assim: me dá aqui tudo que eu vou jogar lá no fogo, igual ele falou para Moisés. Joguei no fogo e saiu o bezerro. Não. Ele fez o bezerro. O bezerro foi feito. Ele fez o bezerro para o povo adorar. Ele foi fraco. Ele foi repreendido. Primeiro Deus repreendeu Moisés, lá no monte, falando: o seu povo. Só que o povo era de Deus. Deus falou: o seu povo que você tirou do Egito. Mas o povo era de Deus e foi Deus que tirou do Egito. E agora Moisés repreende Arão com toda a autoridade que ele tinha, e muito bem em fazer isso. Segundo, a segunda consequência foi a morte. Mesmo depois de Moisés ter retornado, alguns ainda se recusaram a terminar com a rebelião. Aí os levitas, a tribo de Levi, agiu de forma decisiva e 3.000 homens foram mortos.
O julgamento de Deus é sempre justo. A maravilha não foi o fato de 3.000 homens terem morrido. A maravilha foi de que eram milhões de pessoas e só 3.000 morreram. Nisso, a gente viu que o julgamento cai sobre alguns para que a penalidade do pecado possa ser vista e a graça de Deus possa ser admirada por aqueles que veem o que realmente o seu pecado merece. Vamos sempre ficar do lado de Deus contra o pecado. O que acontece? 3.000 pessoas morreram. Os outros milhões viram que aquilo não era para ser feito. Não vou fazer mais, senão também vou morrer. E a graça de Deus superabundou ali, porque de milhões, acho que 1% morreu naquele lugar. Se chegou a 1%, pelo pecado que eles estavam cometendo, era até para Arão ter morrido, mas foi poupado. O terceiro ponto dessa consequência da queda é o retardo em conhecer a vontade de Deus. Eles demoraram mais para conhecer a vontade de Deus, porque Moisés não leu ali, ele quebrou as pedras, feitas pela mão de Deus. Deus mesmo escreveu naquelas pedras, e ele quebrou. Embora ele tivesse sido avisado previamente a respeito da rebelião, ele não estava preparado para ver aquela infidelidade com Deus. A sua ira foi intensa, mas quebrar as tábuas não foi um pecado. Isso foi um símbolo de que eles quebraram a aliança que eles tinham feito com Deus. Moisés se irou, mas aquela ira foi um ciúme por Deus. A ira santa, o ciúme santo. Ele não ficou com ciúme da esposa dele por desconfiar que ela pudesse o trair. Não, ele ficou com ciúme de Deus, porque o povo estava adorando uma imagem em vez de adorar aquele que os tirou do Egito. A ira dele foi essa. Que povo ingrato! Como é que pode? Deus tem feito isso tudo para eles todo dia. É pão do céu, é a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia, água da pedra. E esse povo faz isso com Deus? A consequência de tudo isso, a repreensão da liderança, a morte e o retardo em conhecer a vontade de Deus. Eles não conheceram ainda. E o sexto ponto foi a santificação dos não contaminados, a exaltação deles. Esse povo, essa tribo de Levi, Moisés disse assim para eles: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Os levitas ficaram encarregados de servir a Deus. Eles foram separados só para isso, para o serviço na casa de Deus. Eles seriam profetas, eles seriam sacerdotes, eles que cuidariam da limpeza, da manutenção, da lavagem, de carregar os utensílios da igreja, do templo. Naquela época se chamava tabernáculo, era só os levitas que poderiam fazer isso. Só eles. Eles foram separados, consagrados para isso. Foi a única tribo que se voltou contra os outros. Nenhuma outra tribo pegou a espada e saiu matando o outro que estava fazendo orgia. Foi só a tribo de Levi. Eles também tomaram as dores de Deus naquele dia. E a gente
termina com isso, com a exaltação daqueles que não se contaminaram. A tribo de Levi ficou separada de tudo isso. Então, o que nós aprendemos hoje aqui? Que a recaída diante do Deus do deserto acontece porque nós somos impacientes, porque há ausência de autoridade espiritual, porque há fragilidade na liderança, porque as pessoas tiveram e têm o coração preso ao pecado. E as consequências dessa queda, que foram a repreensão da liderança, a morte e o retardo em conhecer a vontade de Deus. E a exaltação daqueles que não tinham sido contaminados, por esse pecado.